ficassem aqui na aula comigo. E se alguém quiser falar, não adianta colocar a mãozinha, ela tem que abrir o áudio e falar, com licença, quero falar. Tá. Aí eu vou saber que tem alguém falando, tá bom? Então, semestre passado, vocês tiveram muitas matérias, disciplinas de introdução à farmácia. Inclusive, eu vi que vocês gostaram muito dessa disciplina de introdução à farmácia, que ela fala tudo que vocês podem fazer e quantas áreas vocês podem se especializar ou seguir o ramo, né? Só que hoje a citologia, ela é meio que a base de tudo que está por vir. E farmácia é um curso bem amplo e extenso e profundo, e nada nele é basiquinho, tá? Você precisa entender a base de tudo para conseguir entender todas as disciplinas que estão por vir. Elas vão ficar mais complicadas. Aqui na citologia, eu vou meio que falar um geralzão sobre as células, mas vocês vão ver que muitos assuntos puxam a outros assuntos que vão se tornar disciplinas nos semestres que vêm. Então, aqui hoje é o momento que vocês têm que prestar bastante atenção, tá bom? Então, eu vou tentar falar para vocês de uma forma bem simples. Eu gosto de usar umas analogias assim, meio engraçadas, mas é para a gente tentar fixar na nossa cabeça e não esquecer mais. O que eu gostaria também era que vocês não escrevessem nada, só quando eu pedir para vocês escreverem. Gostaria que vocês prestassem atenção, porque todo esse material vai ser passado para vocês depois, então vocês não precisam ficar agoniados, escrevendo conceito, escrevendo o que significa, o que é. Porque esse material vai ser passado para vocês e o que vocês precisam agora é de compreensão, tá? Compreender o que eu vou dizer aqui para vocês. Então, a citologia, eu vou começar aqui ainda nessa tela falando sobre a citologia. Citologia, na taxonomia da palavra, ela vem de cito significa célula, e logia, você já sabe o que significa estudo. Então, a citologia é o estudo das células, né? Cito vem de célula. Cito tem vários outros termos que a gente vai ver durante o curso, durante a vida. Então, hoje a gente vai aprender a base de tudo isso, tá? Citologia, então, é o ramo da biologia que estuda as células, estuda também a sua estrutura, estuda também o seu metabolismo, estuda a função das células. Então, a citologia é um ramo que estuda toda a organização que acontece ali das células no nosso corpo ou nos organismos vivos, né? A citologia, como tudo na vida, tem um contexto histórico. Ela surgiu em algum lugar, em algum momento da história. Como foi que ela surgiu? Em 1663, Robert Hooke, um cientista da época, pegou um pedacinho de madeira, né, de uma árvore de sobreiro. Essa madeira que ele pegou era uma madeira morta e era um pedaço de cortiça. Para quem não sabe, cortiça é aquele material que faz a rolha do vinho. E não sei se vocês já pegaram uma cortiça alguma vez, é um material bem leve, porém ele é impermeável, então apesar dele ser leve, a estrutura dele, nada passa por lá, é por isso que é usado para ficar ali na boca da garrafa de vinho, né? Então, o Robert Hooke pegou esse pedaço de cortiça, ele não estava fazendo nada na vida dele, ele falou, vou olhar aqui no meu microscópio rudimentar. Porque o primeiro microscópio, as invenções do microscópio antes, elas não tinham nada a ver com o que elas têm hoje. Lógico, o microscópio foi evoluindo, na época ainda era luz de vela, tinha uma lente só, era uma lente que ampliava, mas já ampliava bem legal, dava para ver coisas que você não vê a olho nu. Não foi o Robert Hooke que inventou, tá? Foi uma outra pessoa. Mas aí ele pegou esse pedaço de madeira e ele foi olhar lá no microscópio dele. E lá no microscópio dele ele viu que tinham várias estruturas parecidas, quadradinhas. E ele falou assim, nossa, essa madeira ela não é só o que eu vejo, ela tem várias estruturas que são parecidas umas com as outras. E ele falou assim, isso aqui parecem celas.
células, por conta delas serem assim, quadradinhas, né? Ele falou, eu vou chamar essas estruturas de célula. Mas o diminutivo de célula é célula. Então, foi a partir desse momento na história, a partir do Robert Hooke olhar esse pedaço de cortiça no microscópio, que surgiu, então, esse termo de célula. Tá? Foi a partir daí que a citologia e a histologia se desenvolveram como ciência, porque a partir de agora, na história, teve um outro marco. A gente passou a descobrir, o homem passou a descobrir, que a gente não era só o que a gente estava vendo. Existiam coisas muito menores ali e que precisavam ser estudadas, né? Então, no contexto histórico, na linha do tempo, ela ficou mais ou menos assim. Antes, o Leeuwenhoek, que é esse primeiro ponto aqui, o Anton van Leeuwenhoek, ele era um carinha que estudava tecidos. E ele tinha um microscópio, uma lente, ele era assim, ele não era uma pessoa que fazia tecidos e exportava, ele era o cara dos tecidos, o tecido dele tinha que ser o melhor tecido, tinha que ter não sei quantos fios. O Leeuwenhoek, ele como é que eu posso dizer? Ele gostava de se aprofundar no que ele fazia. Então, ele pegou o microscópio dele, uma lente, ele foi olhar lá o tecido dele para ver os fios, e aí ele viu que tinham coisas muito pequenas ali, andando, circulando por lá. E aí foi ele, nem era cientista nem nada, que descobriu os micro-organismos. Então, a partir desse momento, o homem soube que existiam seres minúsculos, não visíveis a olho nu, que estavam transitando pela nossa vida e a gente não sabia. Precisavam ser estudados. Aí aparece o Robert Hooke, com a descoberta dele da célula. Foi a partir do Robert Hooke que a gente, então, ganhou esse conceito célula. Em 1820, o Robert Brown, ele já foi além, com um microscópio um pouquinho mais avançado, ele descobriu que a célula, ela não tinha só aquilo que a gente estava vendo, tinha alguma coisa dentro dela também, um corpúsculo. E esse corpúsculo, na época, não sabia-se ainda, mas descobriu-se posteriormente que era um núcleo. Vale lembrar também que o Robert Hooke, quando ele viu a célula, ele não viu uma célula de verdade, tá bom? Ele viu uma parede celular, até porque ele estava vendo um pedaço de madeira. Mas aí daqui a pouco a gente vai descobrir por que ele não viu a célula e sim a parede celular. Depois do Robert Brown, veio então o Schleiden, não sei pronunciar, o Jacob Matthias Schleiden, em 1830, juntando todas essas informações e vários estudos e várias pesquisas, ele chegou à conclusão então de que célula é a unidade básica dos seres vivos. Seres vivos. Todos os seres vivos têm célula. Célula é a unidade básica dos seres vivos. Junto com Schleiden, em 1831, um ano depois, outro pesquisador, o Schwann, criou, então, junto com os estudos dele e mais as coisas que o Schleiden tinha estudado também, criou a teoria celular. E atenção, essa teoria celular, nós, da saúde, biomédicos, farmacêuticos, temos que levar essa teoria para a nossa vida. A partir de agora, tudo tem a ver com a teoria celular. Então, lá nos estudos dele, vocês vão ler artigos depois, ler textos falando, assim, de uma forma bem detalhada sobre todos esses acontecimentos na história. O Schwann chegou à conclusão de que todo ser vivo é constituído por células, ou célula, uma célula. Todo ser vivo é constituído por célula. E célula é a menor unidade viva. Nós, humanos, somos feitos de muitas células, infinitas células, para a gente ter esse nosso corpo aqui. Nós somos uma estrutura grande, então, obviamente, nós temos muitas células. Antes da gente existir, nós éramos uma célula só que foi evoluindo, foi virando outras coisas. Então, ali dentro da teoria celular também, o Schwann disse que célula sempre surge de uma outra célula. Então, atenção, a célula, ela não se cria do nada, ela vem de uma outra coisa. Uma célula vira duas células, cada uma dessas vira mais duas, que vira mais duas, e por aí vai. Que são os processos de replicação de produção que a gente também vai estudar em outro momento.
A célula, então, é a unidade funcional do nosso corpo. Nada na gente funciona sem células. Tudo, até eu, o que eu estou falando agora, o que eu estudei para passar para vocês, tudo foram as células que se organizaram para que a vida acontecesse, para que as coisas acontecessem. Quantas células nós temos no nosso corpo? De 60 trilhões para mais. Como a gente descobriu antes, lá junto com o Robert Hooke, você não consegue ver uma célula a olho nu. Ela é muito pequena, muito pequena. Então, imagina quantas células tem no nosso corpo. Assim, esses 60 trilhões é uma estimação, porque a gente nunca vai saber exatamente quantas células tem no nosso corpo. Então, eu coloquei aqui o Theodorinho Schwann no Instagram dele, num TBT muito ousado do dia que ele descobriu a teoria celular. E aí, os caras lá no Stories em cima, olhando para o Theodor Schwann, falando assim, né, safado, a gente correu para que você andasse, porque todas as conclusões, os estudos, toda a teoria celular foram formações que vieram antes na história de outros cientistas, de outras pessoas que estudaram para que a gente chegasse onde a gente está agora. Lembrando que isso não faz nem 200 anos, hein, gente? É muito recente. Então, a gente sabe, pode ser um de vocês, que vai também evoluir essa teoria celular, descobrir outras coisas. A gente é um processo constante de evolução. Tá bom? Depois vocês dão uma olhada um pouco sobre a história de cada um desses. A gente vai ver isso ainda várias vezes durante a nossa vida, principalmente aí dentro do curso. Então, eu gosto de trabalhar muito assim. Quando eu vou estudar alguma coisa, eu tenho um plano de estudo meu pessoal, Emanuele Manu. Eu gosto de pegar todos os conceitos que eu não conheço e ir buscando no dicionário do Google mesmo, colocando lá esses conceitos, o que significa, para quando eu for ler o texto de um artigo, por exemplo, que tem muitas palavras técnicas ou desconhecidas, eu não vou perder tempo pensando, meu Deus, o que é isso aqui que eu estou lendo? Não sei, não faço ideia. Eu já sei o conceito disso, então eu não fico perdendo tempo. Outra coisa é que lá nas aulas de PBL, que eu tive agora recentemente na pós-graduação, eu descobri que essa forma de estudar pelos conceitos é muito mais fácil também. Porque você lê o enunciado da questão e a primeira coisa que você vai fazer antes de tentar resolver a questão é ir buscar os conceitos que eu não conheço. Então, quando eu for ler, eu vou ter uma leitura fluida. Eu não vou ficar parando para pensar o que é. Vocês entenderam, né? O primeiro conceito e o básico, assim, o primeirão que a gente tem que aprender na citologia é procarionte e eucarionte. Aí vocês vão falar, meu Deus, já começou assim, né? Com procarionte e eucarionte. Mas como vocês saíram recentemente do ensino médio, eu sei que vocês já sabem isso de lá do terceiro ano para estudar no vestibular, no Enem. Isso aqui cai no Enem assim, como se fosse água. Todo Enem tá falando de citologia básica. Então, o que seria procarionte e eucarionte, para a gente relembrar? Procarionte, eu vou começar assim, tem duas coisas, tem uma palavra que é parecida nas duas, que é esse prefixo cário. O prefixo cário, ele vem de núcleo. Núcleo vem de cário. Nunca mais esqueçam, núcleo vem de cário. Mas por que um é pró e o outro é eu? Pró, ele vem de pré, ou primitivo. Isso quer dizer que procarionte é um núcleo primitivo. Então já sei, procarionte é porque tem núcleo primitivo. Não, calma lá. Organismos procariontes, ele não tem a carioteca. Carioteca, o que é carioteca? Prestem atenção comigo. Carioteca é uma membrana nuclear. É uma membrana que envolve o núcleo. Então, cário vem de núcleo primitivo. O primeiro que surgiu, de acordo com os estudos e as pesquisas de cientistas, o primeiro núcleo que existiu, na verdade, ele não era um núcleo porque ele não tinha carioteca, ele não tinha membrana nuclear, por isso ele era primitivo, e de acordo com os estudos, ele apareceu há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Para quem acredita na teoria do Big Bang. Eu acredito que foi Deus que foi lá e fez as células. Tá? Então, os organismos procariontes são organismos que não possuem carioteca. Não possuem carioteca. Carioteca, que é a membrana nuclear.
tá? Então, a primeira célula que eu coloquei aqui para vocês, de um organismo procarionte, uma célula procariótica, organismo procarionte, com uma célula procariótica. Foi essa célula aqui, uma célula muito simples, gostaria que vocês prestassem atenção. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa célula é que ela tem aqui um corpinho, uns bracinhos, umas perninhas, esses pontinhos aqui dentro, alguma coisa que diferencia aqui dentro, um amarelo e um azul, e essa região aqui de dentro. Essa região aqui de dentro, eu vou chamar ela de nucleóide, porque ela é uma célula procariótica de um organismo procarionte. Ela não tem núcleo, ela não tem carioteca, ela não tem uma membrana que envolve o núcleo. Então, esse material que está aqui, circular, ele está disperso sobre a célula, certo? Não tem nada que delimita ele. Então, essa aqui é uma célula procariótica. Quem que são as células procarióticas? Ela está dominada pelo reino Monera. O reino Monera nada mais é do que as bactérias, as cianobactérias e as árqueas. Quer dizer que toda essa galera aí são organismos procariontes de células procarióticas. Que célula é essa que eu estou mostrando, então? Célula bacteriana. A célula bacteriana, então, ela é uma célula muito simples, ela tem isso aqui que eu estou mostrando para vocês, esses flagelos fora, esses pontinhos aqui dentro que são os ribossomos, e a gente vai entender o que são os ribossomos depois. Ela tem membrana, que é aqui a parte amarela, mas antes ela tem um corpinho, ainda tem essa parte azul aqui, que a gente vai saber, entender, diferenciar, e ela não possui membrana nuclear, ela não tem carioteca. Então, o material genético dela, e toda célula tem material genético, ela está dispersa no núcleo, porque não existe carioteca. Então, o que eu tenho que lembrar para sempre na minha vida? Organismos procariontes têm células procarióticas. E células procarióticas, primitiva, a primeira que existiu, ela não tem carioteca. Ela não tem membrana nuclear. Eu nunca mais vou esquecer disso agora na minha vida. Posso até fazer o Enem de novo, vai cair lá, eu vou acertar. O que seriam, então, as células eucariontes? As células eucariontes são células que possuem carioteca, possuem membrana nuclear. Aqui eu já estou vendo, e eu tenho certeza absoluta que vocês fizeram esse esqueminha aqui no ensino médio em algum momento, ou tiveram que fazer com isopor, com EVA, sei lá, ou desenhar. Vocês sabem que isso aqui é uma célula animal, certo? Ou seja, uma célula eucarionte, e esse eu aqui na frente, ele vem de verdadeiro. Então, eucarionte tem um núcleo verdadeiro, primitivo. Ele possui membrana nuclear. E quem são esses organismos, então? Todos os outros que não são do reino Monera. Protozoários, fungos, né? O reino protista, o reino fungi, animalia e o plantae, que são os vegetais. Todos esses reinos possuem células eucariontes, que são organismos eucariontes, possuem células eucarióticas, porque eles têm carioteca, que é a membrana nuclear. Então, eu estou vendo aqui que tem a membrana nuclear, tá aqui o meu núcleo, essa bolinha aqui. Tem uma outra bolinha aqui dentro que eu ainda não sei o que é, mas eu estou vendo aqui que tem uma membrana. Eu já consigo ver algumas diferenças da célula animal e a célula bacteriana, porque aqui tem outras paradas aqui dentro, diferente. Tem os pontinhos também, bem pequenininhos, tá vendo? São os pontinhos amarelos, e tem esses pontinhos vermelhos aqui na célula bacteriana. Então, por aí eu já consigo ver uma diferença gritante entre organismos eucariontes e organismos procariontes. Deu para entender, galera? Vocês entenderam? Eu gostaria da confirmação de vocês. Deu sim. Sim, professor. Legal. Oi? Entendi. Deu certo, né? Então, vamos passar para o próximo conceito. Ó, lembrando aqui que eu falei esses conceitos para vocês, eles vão ser aplicados a todos os outros organismos que a gente vai estudar, porque a gente vai estudar cada um desses, tá? O que eu quero que vocês entendam agora são esses conceitos aí para a gente não esquecer mais e não perder tempo lá, não ficar boiando nos próximos assuntos. Então, o que é a célula procariótica? A célula procariótica, a principal característica dela é que ela tem um procarionte, quer dizer, é que ela é um organismo procarionte, ela não tem membrana nuclear, ela não tem carioteca. No caso, eu vou chamar esse material genético nela disperso de nucleóide.
Ah, então se é nucleóide, tem núcleo. Não exatamente. Ela tem um material genético lá dentro, no meio dela, mas como ela não tem membrana nuclear, eu não posso chamá-la de núcleo. Eu não posso chamá-la de núcleo se ela não tem carioteca. Então eu vou chamar esse material aqui disperso de nucleóide. Eu estou apontando aqui como se vocês tivessem... Desculpa. Eu vou chamar esse material aqui dentro de nucleóide, tá? Então, o núcleo da célula procarionte não é individualizado, elas são células primitivas, possuem estrutura celular mais simples e a gente pode encontrá-las nas bactérias. As células eucarióticas, então, é diferente das células procarióticas, são muito mais complexas, a gente já viu pelo desenho que tem muito mais coisas para mostrar. Possuem carioteca que vão individualizar o núcleo lá no centro, outras organelas, e a gente vai estudar cada uma delas e a função de cada uma, e elas podem ser encontradas na célula animal, por exemplo, e na célula vegetal. Então agora eu tenho um desenho aqui de uma célula animal e uma célula vegetal, e eu estou observando aqui que tem muitas coisas parecidas aqui na célula animal e na célula vegetal. Vou dizer para vocês que a célula eucariótica, vegetal e animal, elas são muito parecidas, elas têm as mesmas organelas, mas as plantas são muito mais evoluídas que nós, as células delas são muito mais evoluídas. Então, elas têm 3 coisas a mais que células, nós, animais, nas nossas células, que diferenciam elas e tornam elas células muito mais complexas. Até porque vocês sabem que nós, humanos, nós precisamos de muitas coisas para viver, né? Moradia, alimentação, relacionamento, senão a gente não vive bem. As plantas, elas são, assim, outro nível, elas só estão ali fazendo fotossíntese, não precisam de mais nada. Elas precisam de um meio bom para existir, e às vezes crescem mesmo onde não tem um meio bom. Qual que é a primeira coisa que eu observo aqui na planta, na célula da planta, que é diferente da célula animal? É a parede celular, essa parte um pouquinho mais quadradinha que tem fora. A célula eucariótica da planta vegetal também tem membrana igual à célula animal. Mas antes da membrana, ela tem a parede celular. Tá aqui, ó. Ela tem a parede celular, ela tem esse grandão azul aqui, que eu ainda não sei o que é, e ela tem esse verdinho bem aqui do lado do azul, que eu também não sei o que é ainda, mas são 3 coisas que já diferenciam a célula vegetal da célula animal. Inclusive, o Robert Hooke, quando ele pegou o pedaço de cortiça e viu lá no microscópio dele, o que ele viu foi a parede celular, não foram as células. Então, ele viu aquele monte de negócio quadradinho lá, bonitinho, um monte no pedaço de madeira inteira, e ele não sabia ainda que ele não estava vendo célula, ele estava vendo a parede celular daquele organismo vegetal, certo? Então, que célula vegetal? Próximos conceitos que a gente nunca mais pode esquecer na nossa vida. Eu vou começar pelo unicelular e o pluricelular. Unicelular tá na cara, né? O que é um organismo unicelular? É que tem uma célula. Existe um organismo de uma célula? Existe. Existe um organismo pluricelular ou multicelular? Nós somos organismos pluricelulares. Tudo que você consegue ver a olho nu tem muitas células para ter um corpo. Então, se tem muitas células, são organismos pluricelulares. Quem são os organismos unicelulares? Bactérias, protozoários e fungos. Olha só então, gente, presta atenção. As bactérias, elas são organismos procariontes, que não tem carioteca, não tem núcleo, e são unicelulares. Os protozoários já são organismos eucariontes, mas também são unicelulares. Eles têm uma semelhança aí com as bactérias, só que eles são de células diferentes. E os fungos também podem ser unicelulares. Um grande exemplo de fungo unicelular é o fermento que a gente usa para fazer pão, bolo ou qualquer outra comida. Aquilo lá são fungos unicelulares que entram em contato com a fermentação, né, com o carboidrato. Quer dizer, entram em contato com o carboidrato e aí acontece a fermentação e eles crescem. Mas os fungos podem ser unicelulares. Quem pode ser multicelular ou pluricelular? Nós, os animais, os vegetais, as plantas, as árvores, todo mundo do reino plantário. E os fungos de novo, olha eles aí aparecendo de novo. Então, tem fungo pluricelular?
Tem, vocês sabem, até comem, né? Tem cogumelos, tem shiitake, tem shimeji, tem... Ah, tem um monte de... E eu adoro, inclusive. Adoro comer esse tipo de fungo. Então, os fungos, eles aparecem ali, no unicelular, no pluricelular. Mas atenção, quando caiu uma pergunta, assim, para vocês, de, por exemplo, os seres unicelulares são unicamente procariontes. Você já, não é bem assim. Eu sei que seres unicelulares podem ser procariontes ou eucariontes, tá bom? Então, existe organismos acelulares, acelular, você sabe que esse A na frente é que não tem célula. Então, existem organismos acelulares. Eu gostaria que alguém me dissesse se existe ou não. Mas tá na cara, né? Se eu tô falando aqui, é lógico que vai ter. E se vocês alguém sabe me dizer um organismo acelular? Vírus. Os vírus. Mas espera aí. O Schwann, lá em 1831, ele criou a teoria celular e ele falou que todo organismo vivo precisa ter células. Como assim agora eu tenho um organismo acelular que existe, que faz estrago na nossa vida, que nem os vírus? São organismos vivos? Esses são grandes questionamentos da humanidade. A gente não sabe dizer ainda se os vírus são vivos ou não, mas eles não têm célula, não chamamos eles de organismos vivos, até porque tem várias condições neles que fazem a gente acreditar que eles não estão vivos. Os vírus, eles estão numa grande crise existencial, por aí vivendo, né, a vida deles, e quando eles encontram uma célula, só então eles ficam ativados, ou seja, eles não têm célula nenhuma, mas eles existem, e quando eles entram em contato com células, essas células específicas, e aí eles passam a ter uma ativação, uma vida, uma pré-vida, uma pró-vida, nem sei dizer. Os vírus são complicadíssimos, eles vivem numa crise existencial. Não tem metabolismo próprio, se eles não têm células, se eles não têm os comandos das células, eles não têm como metabolizar. São parasitas intracelular obrigatórios, por quê? Porque eles não têm metabolismo próprio. Mas quando eles entram dentro de uma célula, aí eles começam a fazer a metabolização, começam a se replicar, se multiplicar, começam a agir, afetando outros organismos, outras coisas de um corpo vivo. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele só é ativado e só tem metabolismo quando ele está dentro da célula. Ele não replica o seu material genético sozinho. Então, o vírus, ele não tem célula, mas ele tem material genético? Tem. O vírus tem material genético. Para isso, ele tem que invadir uma célula. E essa célula a gente vai chamar de célula hospedeira. Tá bom? Então, eu coloquei aqui um desenho incrível que eu fiz com as minhas próprias mãos para mostrar para vocês como que é a estrutura do vírus. Então, tá aqui, ó. A gente não vai se aprofundar muito nisso agora, mas só para vocês entenderem, esse desenho lindíssimo, incrível, eu queria mostrar para vocês como é que funciona o vírus. Ele tem aqui, então, um envelope, né, que é essa parte amarelinha, ele tem esse capsídio, e é aqui o capsídio que guarda o material genético dentro. Ele não tem organelas, ele não tem... O vírus não tem nada, gente. É só isso aqui. Lógico que tem desenhos de outros vírus, de outras coisas. Isso aqui eu coloquei só para vocês entenderem como ele pode ser tão complexo e tão simples ao mesmo tempo. Esse material genético aqui pode ser o DNA, pode ser RNA ou pode ser os dois. Recentemente, a gente descobriu que tem o citomegalovírus, que ele possui 2 materiais genéticos, 2 ácidos ribonucleicos. Quer dizer, 2 materiais genéticos, ele tem DNA e RNA, tá? Então, sobre organismos acelulares, nós temos o vírus, que não tem célula nenhuma. Então, fiquem atentos, porque quando vocês forem falar agora de organismos vivos, vocês têm que lembrar que os organismos vivos têm células, mas existe também o organismo acelular, que não tem célula nenhuma, que a gente não sabe se está vivo ou não. São os vírus. Autótrofo e heterótrofo. Esse aqui vocês acabaram de ver no ensino médio, vocês ainda lembram, na biologia, vocês daram na ciência, vocês daram no fundamental.
O que seriam seres, então, autótrofos e heterótrofos? Seres autótrofos são aqueles que têm a capacidade de fazer o seu próprio alimento. Um exemplo muito claro disso, eu já comentei com vocês sobre, são as plantas, que tem lá cloroplastos, né, clorofila, ela é capaz de fotossintetizar, então ela passa pela fotossíntese e pela energia do sol, ela consegue tudo que é preciso para a vida dela. Diferente de seres heterótrofos, que são o nosso caso, por exemplo, que se a gente ficar só ali com a luz do sol, a gente vai morrer de fome se a gente não for na cozinha lá fazer a nossa comida, né? Nós somos seres heterótrofos, nós precisamos dar um jeito de colocar para o nosso corpo lipídio, proteína, sais minerais, água, senão a gente morre, né? Então, nós somos seres heterótrofos. Outros seres heterótrofos, os fungos que soltam enzimas que liberam um meio degradado e eles conseguem se alimentar. Outros animais também, vocês sabem que tem uma infinidade de animais. Então, a diferença... eu nem falei sobre o coronavírus. Tem uma diferença sobre os heterótrofos e autótrofos, que os heterótrofos são incapazes de produzir material orgânico a partir do material inorgânico, e os autótrofos produzem o seu próprio alimento através de fotossíntese ou quimiossíntese, tá bom? Então, guardem esses conceitos aí na cabeça de vocês, que daqui a pouco a gente vai estudar eles melhor. Outro conceito muito importante, eu acho que é o mais importante de todos, eu coloco como mais importante de todos, é a membrana plasmática. Mas, Manu, por que membrana plasmática está aparecendo aqui nos conceitos e não lá dentro dos organismos que a gente vai estudar, dos seres que a gente vai estudar? Porque, atenção para essa revelação chocante, toda célula obrigatoriamente tem membrana plasmática. Toda célula. Seja ela uma célula eucariótica, que não tem carioteca, que é uma eucariótica que tem carioteca, ou procariótica que não tem carioteca, toda a célula tem membrana plasmática, tá bom? Então, o que eu consigo observar aqui na minha primeira vista da membrana plasmática? Que ela tem esse monte de bolinha aqui branca, ela tem esses MM colorido aqui, e tem uns que são mais compridinhos aqui. E tem essas perrinhas amarelas aqui. Parece quando a gente ia participar da Copa e colocava aquele monte de fitinha na rua. Vocês lembram, né? Desculpa, estou viajando. Aí, o que eu preciso entender aqui na membrana plasmática, então, à primeira vista? Eu preciso saber da função dela. A função da membrana plasmática, ela é de revestir a célula. Então, a célula, você sabe que não é qualquer coisa que entra ali na célula, né? Ela precisa de algo que reveste ela, que contenha também as organelas que ela possui lá dentro dela. Ou seja, ela precisa também proteger. Ela precisa proteger o que tem dentro dela. E, além disso, ela precisa selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Como que faz isso? A gente vai descobrir. Então, o que eu estou vendo aqui à primeira vista, eu não coloquei seta de nada aí, porque daqui a pouco a gente vai falar. Essas cabecinhas brancas, elas fazem parte dessas perninhas amarelas, tá bom? Uma cabecinha branca dessa com duas perninhas amarelas, a gente vai chamar de fosfolipídio. Porque a membrana, ela é constituída basicamente de duas coisas que são abundantes nela. Proteína e lipídio. A membrana plasmática, ela está presente em todas as células, ela tem uma espessura de 6 a 9 nanômetros. Não sei o que é nanômetro. Nanômetro é uma coisa que depois que a gente entrar lá na histologia e começar a falar sobre a microscopia, vocês nunca mais vão esquecer na vida de vocês. Mas o nanômetro é mais ou menos como se eu pegasse 1 metro e dividisse ele em 1 bilhão de partes. Essa uma parte de 1 bilhão, ela é 1 nanômetro. É muito pequeno, eu não consigo ver a olho nu. Então, a espessura da membrana plasmática, ela é mais ou menos essa, de 6 a 9 nanômetros. Se eu não consigo ver nem a célula direito no microscópio, quanto mais uma membrana. Eu precisaria, então, de uma microscopia eletrônica, diferente da ótica. A microscopia ótica, que é aquele microscópio que a gente tem nos laboratórios aí da Unifap, por exemplo, elas não conseguem ver a membrana.
E mesmo assim, lá na microscopia eletrônica, eu só vejo uma miserinha da membrana, porque ela é muito espessa, muito pequena. Então, a membrana ela é constituída de lipoproteínas. Lipoproteínas, eu já sei que lipo vem de lipídio. Quando eu falo em lipo, eu lembro logo de lipo, né? Que é para tirar a gordura. Então, eu nunca mais vou esquecer que lipo vem de lipídios, gordura, e proteínas vem de proteínas. Tá? Então, a membrana plasmática ela é constituída de lipoproteínas. Essas proteínas podem ser integrais ou periféricas. Já eu volto para o fosfolipídio que eu comecei falando ali da cabecinha, tá? Já falo dele. As proteínas, então, todos esses coloridinhos, esses MM que eu estou vendo aqui, eles são proteínas. Mas eu vi que eles têm cores diferentes. Tem uns que tem um chifrinho aqui, um negócio neles. E tem esses três aqui da frente. Esses três aqui da frente, eles são os que vão ilustrar para a gente como que são as proteínas na nossa membrana. Então, eu tenho dois tipos de proteína, a proteína integral e a proteína periférica. Quando eu lembro de integral, eu lembro de cheio, de todo. Eu já sei que essa vermelha aqui na frente, ela é uma proteína integral, ela vai de um lado ao outro da membrana. Você vê que tem duas camadas aqui de fosfolipídios, né, que eu já comentei rapidamente, e a proteína, ela está indo de um lado ao outro entre esses fosfolipídios. E eu tenho essa proteína aqui também, que ela é uma proteína periférica. Periférica, quando eu lembro de periferia, eu lembro de regiões ao redor, né, certo? Periferia, regiões ao redor. Então, ela fica só ali em um lado de uma camada da membrana. É uma proteína periférica. Aí eu tenho essa proteína aqui que ela é azul, e ela é diferente da outra que é vermelha. Por quê? Essa proteína azul aqui, que é uma proteína integral, ela é como se ela tivesse cortada no meio e está mostrando para a gente que tem um canal ali dentro. Ela é uma proteína de transporte. Alguma coisa passa por dentro dela. Na verdade, por todas essas, tem um canal. Essa aqui está cortada no meio para ilustrar para a gente que existe um canal ali dentro da proteína que pode deixar as coisas entrarem ou saírem pela membrana. Certo? Em 1972, e a gente vai conversar melhor sobre isso daqui a pouco, dois carinhas muito importantes para a nossa história da ciência disseram que a membrana é um mosaico fluido. Por que a membrana é um mosaico fluido? Porque vocês viram que ela não está retinha, certo? E quando você olha para a membrana na célula, você sabe que ela é oval circular. Essa membrana, ela não é rígida. Esses fosfolipídios, essas proteínas ficam circulando entre eles, ou seja, é um mosaico fluido, eles ficam passeando para o lugar que eles vão, sem que abram buracos. Eles ficam ali consistentes ao redor da célula e passeando entre si. Então, nada disso está preso. Não é como essa célula aqui da minha pele que está aqui e vai ficar aqui um tempão até ela se renovar. A diferença desses compostos da membrana plasmática é que eles são fluidos entre eles ficam passeando entre si e, eventualmente, a gente vai descobrir que eles podem se afastar e fechar também para alguma coisa passar, tá bom? Então, se alguma coisa vai passar aí, essa membrana ela é semi-permeável. Quando eu penso em alguma coisa permeável, quer dizer que passa por ela. Quando eu penso em uma coisa impermeável, quer dizer que nada passa por ela. Mas a membrana ela é semi-permeável. Semi-permeável por quê? Porque entram coisas nela que ela permite. Ou seja, ela tem uma permeabilidade seletiva. Tipo, que molécula bonita, vou deixar você entrar. Ou então, isso aqui não presta mais, vou deixar você sair. Então, peraí, gente. Vou deixar você sair. É como se fosse um tecido. É como se fosse o tecido da minha blusa. Se eu pegasse o tecido da minha blusa agora em um balde com lama, você sabe que lama tem água e terra, né? E eu jogasse em cima da minha blusa, ia passar toda a água e alguns grãos iam ficar ali. Não tem nada a ver com a membrana, gente. É só para a gente entender o conceito de semi-permeável. Algumas coisas passam, outras coisas não. Não é que nem a membrana, porque a membrana não é assim, tipo, se cair alguma coisa lá, vai passar o que dá para passar. Não é isso. Ela tem uma permeabilidade seletiva. O que a célula sabe que precisa que entre ou que saia, então ela vai permitir que passe pela membrana.
Tá bom? Ficou claro até aí? Ficou sim. Sim. Tá bom. Ah, então agora eu tenho outra imagem da membrana. E essa imagem ela já está com todas as identificações que eu preciso saber para o resto da minha vida. O que eu vou começar falando então? Vou começar falando dos fosfolipídios. Eu já sei agora que a minha membrana ela é composta de proteínas e lipídios. Ela é lipoproteica, certo? Então eu tenho esse fosfolipídio aqui que é um lipídio. O nome dele é fosfolipídio e ele tem uma cabecinha vermelha e duas perninhas amarelas. Essa cabecinha do meu fosfolipídio, o fosfolipídio, ele não sabe o que ele quer da vida. Porque ele tem uma região dele que é polar e ele tem uma região dele que é apolar. O que significa isso? A região dele que é polar simplesmente pode entrar em contato com a água que está tudo bem. E a região dele que é apolar não entra em contato com a água. Então, o fosfolipídio, ele tem a cabecinha dele, que é polar, ela é hidrofílica. Ela tá aqui, ó, bem aqui. Ela tem uma cabeça hidrofílica. Quando eu lembro de hidrofílica, hidro vem de água. Ela tem uma afinidade com a água e tá tudo bem ela ficar em contato. Diferente da perninha dela, que é uma... Deixa eu ver se tem algum lugar aqui explicando. Não tem. A perninha do fosfolipídio, ela é hidrofóbica. Quando eu lembro de hidrofóbica, eu lembro de hidroágua, e fóbica, que tem uma certa aversão, certo? A gente já conhece esse termo por conta de outras pautas. Então, quando eu pensar em hidrofóbica, é porque ela não pode ter contato com a água. Ela não gosta de ter contato com a água e nem pode ter contato com a água. Então, lembre-me da estrutura do fosfolipídio. Ele tem essa cabecinha polar e a perninha apolar. Essa perninha é hidrofóbica e a cabeça é hidrofílica. Então, os caras foram sensacional. E os fosfolipídios pensaram assim, lá no início de tudo, lá no Big Bang. Vamos formar aqui a membrana da nossa célula. A primeira célula era, vamos supor aqui na história que era uma célula procarionte, porque foi a primeira célula, era primitiva, né? Vai formar a membrana. Tipo, cara, os fosfolipídios, eles não gostam, as nossas pernas não gostam de água, mas a nossa cabeça sim. Vamos, então, juntar só a galera que não gosta de água para ficar para dentro. E a galera que gosta de água fica para fora. Então, foi assim que se formou a bicamada fosfolipídica, que faz parte de todo o revestimento da nossa membrana. Uma bicamada fosfolipídica. E eu sei que esses fosfolipídicos, alguma parte dele tem afinidade com a água e outra não. Então, a parte que não tem afinidade com a água fica para dentro da membrana, que são as pernas hidrofóbicas, enquanto a cabeça fica para o lado de fora, que são as cabeças hidrofílicas. Ou seja, dentro da célula tem água? Fora da célula tem água? Tem. Então, vai entrar em contato só a parte hidrofílica. Beleza? Fechou aí essa parte. Aqui eu tenho as proteínas muito parecidas com o que estava lá no outro desenho. Eu tenho uma proteína integral, que eu também posso chamar de proteína transmembranar. Não esqueçam esse nome. Proteína transmembranar é a proteína integral que vai de um lado ao outro da membrana. E aqui eu tenho uma ilustração dela cortada para mostrar que tem um canal proteico. Essa é uma proteína de transporte. Essa é uma proteína globular. Essa é uma proteína em hélice alfa. É uma proteína igual às outras? É uma proteína igual às outras. Ela é transmembranar, também faz transporte de moléculas. Também é muito importante para membrana. Ela só está desenhada diferente aqui, porque quando a gente vai estudar as proteínas futuramente, vocês não vão ver esses bastões do jeito que está aqui na membrana. Vocês vão ver essa estrutura que está aqui, ó, em forma de hélice. Quando eu pensar em proteína, eu vou pensar nessa estrutura aqui, tá bom? É uma proteína transmembranar porque ela vai de um lado a outro. Tenho aqui uma proteína extrínseca, que é uma proteína periférica. Aqui também eu tenho glicoproteínas. Essas glicoproteínas, quando eu penso em eu penso em quê? Eu penso em glicose. Quando eu penso em glicose, eu penso em quê? Eu penso em açúcar. Então, essas glicoproteínas,
Açúcar e proteína quer dizer que é uma proteína que ela tem, é uma proteína, é uma glicoproteína que tem afinidade com os açúcares, certo? Elas são da parte proteica. Diferente dessa aqui, ó, essa aqui tem um monte de bolinha verde, ela é um glicolipídio. Essa glicose, ela já não está em cima da proteína, ela está em cima do lipídio. Ela está junto aqui com o lipídio, vocês estão vendo? Então, tem uma diferença entre o glicolipídio e a glicoproteína. Quando você entende o que é a proteína, o que é o lipídio aqui na membrana plasmática, e quando você vê um negocinho desse de bolinha aqui preso ou à proteína ou ao lipídio, você já consegue diferenciar o que é uma glicoproteína e o que é um glicolipídio. Certo? O que são esses glicoproteínas, esses glicolipídios? Eles são os glicocálices. Olha, preste atenção. Glicídio, glicoproteína, glicolipídio fazem parte do glicocálice, que são essas moléculas que estão fora da minha membrana, e elas servem para quê? Elas são como se fosse uma nova envoltura, além da membrana, tem elas também. Elas fazem parte do reconhecimento de outras proteínas, outras moléculas, outras coisas que estão na minha corrente sanguínea. Elas são as que chegam primeiro, né? Porque elas têm esses chifrinhos para fora. Então, elas são as que fazem o reconhecimento celular muito mais rápido do que a minha membrana. Já que elas têm essa estrutura, elas permitem que uma célula não se choque na outra. E ela também faz ali a proteção da membrana para que nada, o impacto não chegue direto na membrana e ela reconheça antes da membrana o que tem que ir para a membrana ou não. Ficou confuso o que eu falei? Não. Eu Tá. não tinha. Então, essa glicoproteína, ela é uma glicose que se juntou à proteína. O glicolipídio é uma glicose que se juntou ao lipídio. Elas fazem parte do glicocálice. O glicocálice é essa junção de glicoproteínas e glicolipídios ao redor da membrana. Fazem parte também do reconhecimento, né, reconhecimento de outras moléculas, outras partículas, a proteção, né, como se fosse um envoltório novo ao redor da membrana. E ela também permite locomoção e permite que as células não se choquem umas nas outras. Tá bom? O que eu já falei da proteína, falei da bicamada fosfolipídica, falei do glicocálice, e agora eu vou falar aqui dessas fitas aqui que estão aparecendo, que eu ainda não sei o que é. Então, aqui, nessa parte de baixo, é o citoplasma, é o citosol, é dentro da minha célula. E aqui fora é o fluido extracelular. Por que dentro do citoplasma, aqui embaixo da minha membrana, eu tenho, então, esses filamentos, essas linhas, essas coisas aqui que eu não sei o que é? Esses são filamentos de citoesqueleto. Ah, então a nossa célula tem um esqueleto? Deixa eu só colocar meu celular no silencioso aqui. A nossa célula, o humano, ele não é, quer dizer, os animais, eles são os únicos que têm esqueleto, não, tá? As células também têm o seu próprio esqueleto. E esqueleto a gente já sabe que é uma coisa que dá sustentação e forma. O citoesqueleto, basicamente isso, ele dá sustentação e forma, e ele também é capaz de fazer a célula criar outras formas para outras funções que a gente vai saber depois quais são. Elas não são só esses filamentos que a gente está vendo, não. Na verdade, existem vários tipos de filamentos no citoesqueleto que a gente vai descobrir já já. Então, quando eu pensar em citoesqueleto, cito, eu já sei que é célula. Esqueleto é esqueleto. Então, o citoesqueleto é o esqueleto da célula. Fica dentro ou fora? Dentro. Tá? Então, agora eu sei o conceito da membrana plasmática. Manu, eu estou estudando esse conceito da membrana plasmática, mas eu não sei se é uma membrana de uma célula animal ou vegetal. Toda membrana é desse jeito aqui, tá, gente? E a membrana é obrigatória em todo tipo de célula, procarionte e eucarionte. Então eu tenho de novo aqui um desenho da membrana, mas nesse caso ele tá com essas estrelinhas bonitinhas que eu coloquei aqui fora para ilustrar uma coisa que a gente vai descobrir agora. Quando eu penso em soluto e solvente, eu estou falando de duas coisas diferentes. Eu estou falando de duas coisas que fazem parte de uma solução.
Uma solução, obrigatoriamente, tem soluto e solvente. O soluto, quando eu penso em soluto, eu penso em coisas, em partículas. Soluto, eu penso em partículas. E solvente, eu penso em líquido. Na verdade, quando eu penso em solvente, eu penso em aquele solvente de pintura lá, certo? Na verdade, aquele é um líquido apenas. Tá bom? Então, quando eu penso em soluto e solvente, eu quero dizer assim, que uma solução, ela tem líquido e ela tem outras partículas dentro dela. Acontece a mesma coisa lá no nosso corpo inteiro, nossa corrente sanguínea, nas nossas células. A parte de fora de uma célula, ela tem um meio hipertônico. Atenção, ela tem um meio hipertônico. Ela tem um meio hipertônico, que é um meio que tem muito mais soluto que solvente. Quando eu lembro de hipertônico, eu lembro que tem mais soluto e menos solvente. Qual é o solvente nesse caso aí que eu tô falando? Eu tô falando da água. Então, quando eu falo de hiper, eu sei que é grande, uma grande concentração de soluto. Mas, se é uma grande concentração de soluto, eu tenho uma menor concentração de solvente. E esse solvente é a água. Que soluto pode ser esse aí que tem nesse meio hipertônico? Várias coisas que tem na nossa corrente sanguínea. Uma delas pode ser sódio, potássio, sal, várias coisas, tá? Então, o meio hipertônico, lembra aí, é um meio que tem mais soluto, menos solvente, mais partículas, moléculas de outras coisas e menos água. Obviamente, o contrário disso é o meio hipotônico, que é o meio dentro da minha célula, que ele tem muito mais solvente que soluto, então ele tem muito mais água que outras partículas. Tem muita coisa lá dentro da célula, muita coisa, mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que dentro da célula ele tem mais água do que fora. Eu preciso regular isso de alguma forma. Como que a gente vai regular esse meio, então, dentro da célula e fora da célula? Pelos transportes. Eu tenho dois tipos de transporte, e atenção, que, peraí, fiquei estressada aqui. Eu tenho dois tipos de transporte, e eu vou começar falando para vocês sobre o transporte passivo. Muita atenção nisso aqui, porque agora esses transportes, eu entendendo esses conceitos sobre transporte, eu vou entender o que acontece lá nas organelas da minha célula quando a gente for estudá-las daqui a pouco. Então, concentrem, respirem, peçam compreensão para Deus, que a partir de agora você precisa saber isso para o resto da sua vida, junto com os outros conceitos que eu já falei. O transporte passivo, quando eu penso em passivo, eu lembro do quê? A primeira coisa que vem na minha... Eu penso de uma coisa fácil, certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui de passivo que vocês sabem, conhecem muito bem. E não é esse aí que vocês pensaram, é do fumante passivo. Vocês lembram que quando o fumante passivo, ele sofre de problemas no pulmão por conta por ele ter sido fumante passivo, né? Não fumou a vida inteira, não colocou um cigarro na boca, mas ele adquiriu problemas pulmonares porque ele sempre esteve em contato com esse meio de pessoas fumantes. Então, foi muito fácil para ele adoecer. Ele foi um fumante passivo, ele não estava fazendo a ação lá e mesmo assim ele adoeceu. O transporte passivo, eu quero falar, não tem nada a ver com fumante passivo, tá, gente? Mas eu quero falar dessa facilidade das coisas. Eu não preciso me esforçar tanto, eu não tenho gasto de energia. Por isso, eu tenho um transporte passivo. Que tipo de transporte passivo é esse? O primeiro que eu vou falar é a difusão. E a difusão, eu tenho dois tipos de transporte nela. Transporte passivo de difusão simples. Respira, concentra, que eu vou explicar. O transporte passivo de difusão simples, ele nada mais é quando uma molécula chega bem aqui, essa molécula azul bem aqui, se ligou bem aqui nos fosfolipídios, dentro dos fosfolipídios, era uma coisa que era uma vitamina, por exemplo, era uma coisa que a minha célula estava precisando, e aí ele passou pelos fosfolipídios. Simples. Simples. Ele não fez gasto nenhum de energia, nada. Ele chegou lá na célula, minha célula reconheceu, meu glicocálice reconheceu que era uma coisa que a minha célula precisava, se ligou aos fosfolipídios e entrou na minha célula. O que aconteceu lá do citosol, eu não sei mais, mas a minha membrana permitiu que aquilo entrasse.
tá bom? Era uma coisa boa? Era uma coisa ruim? Não sabemos, mas a membrana reconheceu e fez com que entrasse, tá bom? Esse é o transporte passivo de difusão simples, ele não tem gasto de energia, ele é passivo, ele é muito fácil de acontecer. Qual que é, então? Ah, tá, muito importante falar que isso é quando acontece do meio hipertônico para o meio hipotônico, tá, gente? Ele é de fora para dentro. Transporte passivo de difusão simples, ele é de fora para dentro. É. Aí, no Oi, caso, a definição de difusão simples seria, no caso, é que o soluto, as partículas não precisam de facilitadores para passar pela membrana, exatamente. certo? Exatamente. Qual que é? Simples e facilitador, você sabe que não é a mesma coisa. Até porque eu tenho um transporte passivo de difusão facilitada. Facilitada. Ele não é simples de acontecer, porque ele precisa de uma facilitação. Os fosfolipídios são capazes de fazer isso? Não. Quem vai fazer isso agora para mim é a proteína. Então, olha lá a proteína aparecendo para fazer o papel dela de transporte, uma proteína de transporte. Vem uma partícula dessa que se liga bem aqui no fosfolipídio, e o fosfolipídio diz assim, colega, não vai dar para você entrar aqui não, viu? Você vai ter que pedir ajuda para alguém. Então, a molécula fica andando lá, andando ao redor da membrana, até que ela se liga numa proteína específica, e essa proteína específica agora vai facilitar a entrada dela, dessa molécula, para dentro da célula, do citosol. Essa função que acontece, dessa facilitação de uma molécula pela proteína, eu vou chamar de permease, tá? Permease. É a primeira coisa que você vai anotar aí. As outras coisas, você vai só tentando compreender comigo falando. Mas a permease você vai anotar aí agora no seu caderno, porque daqui a pouco, você sozinho estudando, você vai buscar sobre isso. Não vou entrar não vou explicar agora, tá? Isso aí vai ser tipo dever de casa. Então, eu tenho o transporte passivo de difusão simples, que é aquele onde a minha molécula se liga ao fosfolipídio e consegue entrar. Eu tenho o transporte passivo de difusão facilitada, que é aquele que vão se ligar às minhas proteínas e vão conseguir entrar pelo processo de permease, tá bom? Se eu tenho esses dois tipos de transporte, do meio hipertônico para o meio hipotônico, quem que é o meu próximo tipo de transporte? A osmose. A osmose nada mais é do que esse transporte de dentro para fora da minha célula. E quando eu penso em osmose, eu penso em quê? Em água. Então, o transporte passivo por osmose é o transporte de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Como que acontece isso? Eu preciso o tempo todo, as minhas células precisam o tempo todo fazer esse equilíbrio de água de dentro da célula para fora da célula e o contrário também. Mas esse tipo de transporte passivo, ele não gasta energia. Lembrem bem, nenhum transporte passivo gasta energia. A osmose também, ela não gasta energia, ela é muito simples de acontecer. Como que ela acontece, então? Você foi no cinema e comeu uma pipoca muito salgada, tá bom? Você comeu uma pipoca muito salgada, e aí você, nossa, tá muito salgado, vou tomar esse refrigerante aqui para ver se dá uma amenizada. Só que depois de você colocar um copo de 1,5 litro de refrigerante para dentro e um saco de pipoca desse tamanho, tudo que tem na sua corrente sanguínea agora é sódio, porque a pipoca do shopping tem sódio, né? Gordura hidrogenada, não tem nada nela. E o refrigerante é só açúcar e sódio e gás, não tem nada que seja bom para ti ali. Então, você come essas coisas, toma refrigerante, tomei 1,5 litro de refrigerante, estou morrendo de sede. Por quê? Se eu já tomei tanto líquido, porque te falta água, colega. A tua circulação sanguínea agora está cheia de sódio. O que a minha célula, que é super inteligente, pensa? Agora eu vou ter que equilibrar esse meio aí, né? Que a pessoa não pensa no que ela faz da vida dela. Vou pegar a água que tem dentro de mim e vou colocar para fora para ver se eu consigo equilibrar esse meio hipertônico. Esse meio hipertônico, que é um meio que tem muito menos solvente que dentro da célula, ele está agora mais cheio ainda de solutos. Então eu preciso equilibrar o corpo, jogando a água de dentro da célula para fora. E você sabe que isso acontece, porque a tua célula manda um estímulo lá para tua cabeça que diz, ei, tá na hora de beber água.
O certo da nossa vida seria a gente beber água de tantas e tantas horas e não sei quantos litros por dia. Mas a gente que é cabeçudo, a gente só vai beber água quando a gente está o quê? Com sede. Que é quando a nossa corrente sanguínea já produziu várias coisas, está cheia de soluto, pouco solvente, e as células estão lá trabalhando por ti, jogando a água de dentro dela para fora, só que uma hora você precisa tomar água também para equilibrar, senão você morre, certo? Deu para entender até aí o transporte passivo e os tipos? Deu sim. Tá bom. Olha, gente, vocês estão assistindo minha aula, né? Porque eu tô falando pra caramba. Vocês não ficam calados, não. Tá ótimo. Ah, então eu tenho agora outro tipo de transporte, o transporte ativo. E agora eu já sei que se lá no transporte passivo eu não gasto energia, no transporte ativo eu gasto energia pra caramba. Quem que é a nossa moeda energética do corpo? É o ATP. Anota, depois de permease, você vai anotar ATP. O ATP nada mais é do que a adenosina trifosfato. Ela é a nossa molécula energética das células. E todo o transporte que eu faço, e todas as próximas funções que as organelas das células vão ter, e o que as células fazem no nosso corpo, elas gastam ATP, elas gastam energia. Então, o transporte passivo não gasta energia, o transporte passivo gasta energia, que é o ATP. Quais são os transportes passivos que... Desculpa, quais são os tipos de transportes ativos que eu tenho, então? A bomba de sódio e potássio, que é o terror dos novinhos, e a gente vai estudar em outro momento, na aula que vem, não hoje, porque eu quero que vocês tenham uma compreensão melhor da bomba de sódio e potássio. Tá, mas a bomba de sódio e potássio, eu já sei que sódio e potássio são duas coisas que tem ali na minha corrente sanguínea, só que fora da célula eu sei que tem mais sódio do que dentro da célula. Dentro da célula eu tenho sódio e potássio, fora da célula eu tenho sódio e potássio, mas no meio hipertônico eu tenho mais sódio que potássio. E no meio hipotônico, eu tenho mais potássio que sódio. Então, a bomba de sódio e potássio nada mais é do que essa ação que a célula tem de ficar equilibrando esse meio, de jogar 3 de sódio para cima e 2 de potássio para dentro. E ela está constantemente fazendo isso, faz um gasto de ATP incrível. Ela gasta energia e ela está o tempo todo fazendo isso no nosso corpo, tá bom? Outro tipo de transporte ativo. Lembrando, gente, que esses transportes, eles sempre são de equilíbrio de gradiente. Como que é esse equilíbrio de gradiente? É tipo a osmose que tenta equilibrar o meio externo com o meio interno. A bomba de sódio e potássio tem isso também. Lembrando que não é só a bomba de sódio e potássio que existe, eu tenho bomba de cálcio, eu tenho outros tipos de bomba também, tá bom? Outro tipo de transporte ativo são as vesículas. Eles fazem gasto de energia, tá bom? Eles fazem o gasto do ATP. E quais são os tipos de transporte ativo pela vesícula, então? Eu tenho a endocitose. Quando eu penso em endocitose, eu estou pensando em endo, dentro, e citose eu já sei de célula. Se quer cito, vem de célula. A endocitose, então, nada mais é do que quando eu vou colocar alguma coisa para dentro da minha célula. E atenção, porque vocês devem ter visto isso aqui no ensino médio e não lembram mais. Quais são os dois tipos de transporte ativo por vesícula de endocitose que eu tenho? A fagocitose e a pinocitose. Qual que é a diferença entre a fagocitose e a pinocitose? Agora eu quero que vocês prestem atenção no meu momento teatral, tá? Pensem comigo, eu sou uma célula. Eu sou uma célula redondinha. Mas eu tenho a minha membrana, que é um mosaico fluido, e eu tenho o meu citoesqueleto lá dentro, que tá me dando essa estrutura, essa forma redondinha aqui. Mas agora, eu vi que tem alguma coisa aqui na minha corrente sanguínea que eu quero fagocitar. Essa coisa pode ser boa e essa coisa pode ser ruim. Mas aqui no meu caso do meu teatrinho, eu acabei de ver uma bactéria circulando na minha corrente sanguínea. E eu quero fagocitar essa célula, ou essa bactéria. E aí eu vou gastar energia pra caramba. Sabe por quê? Porque o meu citoesqueleto, que é o que me dá a forma de sustentação, ele começa agora a se estruturar para que eu comece a formar braços. Braços falsos, que eu não tenho. Então eu vou chamar eles de pseudópodes.
Eu começo a formar esses braços, e aí eu vi que a bactéria está bem aqui, e eu vou formando, vou formando, vou formando, e aí eu consegui pegar essa bactéria agora. Só que eu sei que essa bactéria é prejudicial, e eu não quero que ela vá lá para dentro do meu núcleo para fazer estrago. Eu quero fagocitar ela e fazer ela morrer. Já fiz já fiz os meus bracinhos aqui, agora eu estou envolvendo a bactéria. Mas como eu não quero que ela seja prejudicial, eu vou formar uma vesícula. Então, é aí que entra a vesícula, transporte ativo por vesícula. A bactéria está dentro da vesícula, coloquei para dentro pela fagocitose. E volto de novo à minha estrutura original. Não tenho mais os braços, porque são braços falsos. Eu fagocitei uma bactéria. O que vai acontecer lá para dentro? Tá lá com as organelas. A membrana plasmática fez a parte dela. O que seria a pinocitose, então? A pinocitose nada mais é do que quando eu vou fazer um processo muito parecido, só que assim, essa bactéria agora, ela encostou aqui. Vamos falar de uma outra molécula. Essa molécula, ela encostou aqui. Eu sou uma célula. E aí, eu não vou fazer o processo de fagocitose. O que eu vou fazer é a pinocitose, onde eu começo a formar uma invaginação, começa a formar um buraquinho e a molécula que está lá, grudada na minha membrana plasmática, ela nem está percebendo que ela está entrando. Está entrando, está entrando, está entrando, e esse processo de imaginação está cada vez mais para dentro, até que ele consegue envolver toda essa molécula, formando uma vesícula, lembrem bem, formando uma vesícula, e aí, pelo processo de pinocitose vesicular, eu coloco essa molécula para dentro. Gasto energia pra caramba, faço gasto de ATP. Então, esse é o transporte ativo de vesículas de endocitose. Quando eu quero levar alguma coisa para dentro da minha célula, fagocitando ou pinocitando. Eu nem sei se pinocitando é um termo que existe, mas, não sei. Se tem fagocitando, deve ter pinocitando, né, gente? Deu para entender essa parte do transporte ativo? Ou vocês querem que eu repita alguma parte? Fagocitose e pinocitose, só mais uma vez. Tá, vamos lá. A fagocitose é quando a célula inteira, ela está trabalhando em conjunto. A minha membrana plasmática, junto com o meu citoesqueleto, vai formar 2 braços falsos que eu não tenho, os pseudópodes, né? E aí eu vou envolver essa molécula para dentro, lógico, formando uma vesícula aqui dentro, né? Vou envolver e vou colocar para dentro de mim. Endocitose, para dentro da célula. Fagocitando ela com 2 bracinhos que não existem. 2 braços fakes. E a pinocitose, diferente disso, a célula também vai se deformar para que esse processo ocorra. Logo, vai ter um gasto maior de energia, né? E ele vai formar uma invaginação. Vai formar uma invaginação e essa molécula ela vai entrar também dentro de uma vesícula por essa invaginação, até que ela esteja dentro da célula e a minha célula, junto com as suas organelas, façam o que tiverem que fazer. Seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, não sei qual é o processo ainda, mas eu quero que vocês entendam esse processo de transporte, né? Eu estou transportando alguma coisa por fagocitose ou pinocitose, lembrando sempre das vesículas, elas não colocam para dentro delas de qualquer forma, elas colocam dentro de uma vesícula que vai envolver essa molécula e aí as organelas vão fazer os próximos passos. Deu para entender? Deu sim. Tá bom. Qual que é o outro tipo de transporte que eu tenho, então? A exocitose. Se a endocitose eu coloco para dentro da minha célula, a exocitose eu já sei que é o processo contrário. A exocitose é quando eu faço secreção e excreção. Quando eu penso em secreção e excreção, eu já sei que é alguma coisa que eu estou botando para fora. A célula é a primeira que tem essa função de secretar alguma coisa. Até porque eu sei que a minha célula, ela secreta várias coisas para o meu corpo inteiro. Para o meu corpo ter estímulo, para o meu corpo ser funcional, para o meu corpo ter equilíbrio. Ele tem vários tipos de transporte de secreção. O que eu quero que vocês entendam por secreção aqui? Quando eu penso em secreção,
a gente tem uma tendência a pensar em coisa ruim, mas secreção são coisas que são funcionais para o nosso corpo, para o nosso organismo, para o nosso sistema imune. Secreção, as coisas secretadas pelas células, elas são boas. Por exemplo, um exemplo de secreção exógena aqui agora. Quando eu entro um grânulo de terra dentro do meu olho, eu, em vez de lavar com soro e com água, eu vou lá e meto o dedão sujo. E eu faço assim, ó. E aí, né, parabéns, querido, você acabou de meter o seu dedão sujo cheio de bactérias, cheio de sujeira, que você não consegue ver para dentro do seu olho. E as minhas células são inteligentíssimas. O meu corpo, ele trabalha de uma forma perfeita. Ele já sabe que agora ele vai começar a secretar a lágrima, numa forma de fazer com que aquilo ali saia do teu olho. E aí ele tá saindo pela lágrima. E aí você, ainda que você não coloque o seu dedo sujo, entrou alguma coisa antes. E aí você tá fingindo aqui demência, né? Você não começa a piscar para não ter que coçar, mas as suas células estão secretando lágrima para que saia. A mesma coisa acontece no nosso nariz, quando ele começa a escorrer. Eu tô falando isso da parte funcional do corpo, tá? Eu não tô falando de quando a gente tá chorando emocionalmente, não, que acontece as mesmas coisas também. Entrou alguma coisa no meu nariz, a primeira coisa que o meu nariz vai fazer na mucosa é começar a secretar aquele líquido que fica escorrendo. Eu não gosto daquilo que fica escorrendo, mas aquilo é essencial para que o meu nariz consiga expulsar o que está ali dentro. Então, essa é uma forma de secreção. A célula, ela faz esse tipo de transporte por vesícula de secreção. Então, ela manda coisas, ela secreta coisas de dentro para fora da célula para o resto do corpo inteiro através dessas vesículas. O que pode ser? Pode ser um estímulo neuronal, pode ser sais minerais, vitamina, pode ser várias coisas. Pode ser hormônio, pode ser várias coisas que a célula vai secretar e mandar para jogar na nossa corrente sanguínea. E vai ser bom para a gente. Vai para o cérebro, vai para o sistema reprodutor, vai para o nosso sistema digestivo, vai para o nosso músculo. Tem cálcio, tem potássio, tem várias coisas que as células vão secretar. Tá? Qual que é o outro tipo de transporte ativo de vesículas por exocitose? A excreção. Quando eu falo em excreção, aí eu tenho que pensar numa coisa ruim. Então, levem isso para a vida de vocês. Secreção, ela não é uma coisa ruim. Excreção é uma coisa ruim. Que excreção, o que seria, então? Quando a minha célula tem alguma coisa que ela não precisa mais, aquela bactéria que eu fagocitei lá na endocitose, pela fagocitose, ela está degradada agora lá, coitada. Não tem mais nada dela, não sobrou mais nada dela, só resto de metabolismo. O que eu vou fazer agora com isso? Eu vou excretar isso para minha corrente sanguínea dentro de uma vesícula. Da corrente sanguínea vai lá para o meu xixi ou vai lá para o meu cocô e vai ser mandado embora porque o meu corpo não precisa mais. Então, esse transporte ativo de excreção eu estou mandando de dentro para fora. Diferente da endocitose, que é de fora para dentro. Exo, fora. Endo, dentro. Então, esses são um tipo de transporte passivo e ativo. Deu para entender? Sim. Tá bom. Então eu tenho um mapa mental aqui agora. Nesse mapa mental eu vou falar tudo que eu já falei agora de uma forma mais simples, porque isso aqui vocês vão tirar um print depois e vocês não vão mais esquecer. Na verdade, eu tenho certeza que vocês nem vão tirar print. Olhando esse mapa mental, vocês já vão saber. Citologia é o estudo das células. E a célula, toda célula, seja ela eucariótica ou procariótica, ela obrigatoriamente tem o quê? Membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. Esses ribossomos, eu vou voltar aqui. Me arrependi de voltar. Aqui. Eu vou voltar aqui, eu vou mostrar para vocês que tem bolinhas tanto
na célula animal quanto na célula bacteriana. E vocês sabem que a célula procariótica, que são as células bacterianas, elas são muito simples, elas não têm quase nada. Elas têm, tipo, membrana, o nucleóide, né, que é o material genético, não tem organela, tem um citoplasma, e no citoplasma dela tem o quê? Os ribossomos. Os ribossomos são organelas não membranosas. Então, quando eu falo de organela, eu tenho que lembrar de uma estrutura que tem membrana, que são as outras coisas que tem aqui na célula animal. Isso aqui tudo dentro é organela. Mas eu tenho esses pequenininhos aqui também, que eu tenho tanto na célula animal quanto na célula bacteriana. São os ribossomos, organelas não membranosas. E os ribossomos são, eu digo que eles são os mais importantes, porque eles fazem a síntese da proteína. Síntese e produção. Eles produzem a proteína que é necessária para a nossa célula sobreviver, viver. A gente sabe que a membrana plasmática, é toda cheia de proteína e que essas proteínas fazem transporte. E que nós, seres humanos, somos feitos de proteína. Quase tudo na gente é proteína. Então, os ribossomos, eles são os que fazem a síntese da proteína. Eles estão presentes em todas as células possíveis, tanto eucarióticas como procarióticas. Então, obrigatoriamente, está aqui, ó, célula, membrana plasmática, citoplasma, que é o citosol, é o meio dentro da membrana, material genético, toda célula, seja ela procarionte ou eucarionte, tem material genético, e o ribossomo é a minha organela não membranosa que faz a síntese das proteínas, tá bom? Então, quem que são as células procarióticas? As células procarióticas são as que não têm carioteca, que é o núcleo, é a membrana nuclear, né, a membrana do núcleo. Ela tem material genético disperso, que é o nucleóide. Eu fiz esse desenho lindíssimo aqui para mostrar para vocês que uma célula procariótica, ela tem esse material genético disperso aqui dentro. E essa bolinha que eu fiz aqui, ela foi para representar o ribossomo, tá? Vai ter uma bolinha dessa lá na outra também. E aqui ela não tem organelas membranosas, a única que ela tem é o ribossomo, que é uma organela não membranosa. Ela não tem nada do que vai ter lá na nossa células eucarióticas, célula animal, célula vegetal, vai ter aqui na célula procariótica. E ela não tem citoesqueleto. Vocês lembram que o citoesqueleto é o que dá forma e sustentação para a nossa célula animal, certo? E a célula procariótica, ela não tem citoesqueleto. Ela só tem isso mesmo aí que vocês viram lá na célula bacteriana. O material genético disperso, os ribossomos, que são muito importantes para a síntese de proteína, e a membrana plasmática. Morreu. E outras estruturas que têm a ver com as células bacterianas mesmo. Então, o que seriam as células eucarióticas? Elas têm carioteca, que é a membrana nuclear. Elas têm núcleo, então o material genético está separadinho de todo o resto aqui dentro, ó. Lógico que esse desenho que eu fiz está ridículo, não é desse jeito, você já sabe que eu não sou desse jeito, mas só para ilustrar aqui, o material genético está aqui dentro do meu núcleo. Aqui fora eu tenho um monte de organela membranosa, que são essas bolinhas coloridas, e eu tenho o meu citoesqueleto aqui dentro por toda a minha célula, que dá forma, sustentação, é o que faz ele mudar de forma e criar braços, braços fakes, né, para que eu possa fazer fagocitose ou invaginação, ou então ele também é o que dá sustentação ali para as organelas irem para onde elas precisam estar. Se entra alguma coisa aqui na minha membrana, eu preciso mandar urgentemente um complexo golgiense para lá. E aí o citoesqueleto, ele faz toda essa, ele é o cara, né, ele manda a galera para onde ela tem que estar. E vocês lembram que a membrana plasmática é um mosaico fluido. A membrana plasmática é um mosaico fluido. As coisas que estão ali, as lipoproteínas, elas estão se movimentando entre elas. Certo? Então, essas aqui são as coisas importantes que vocês têm que lembrar agora. Lembrando que a gente acabou de sair da parte de conceito, as partes conceituais. A partir de agora, a gente vai falar desses conceitos aplicados dentro dos organismos. Tá bom? E o que eu vou fazer agora para vocês? Respirarem, darem um tempinho, tal, pensarem no que eu acabei de falar,
deixar a cabeça descansar um pouco, a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos. 15 minutos, eu vou colocar aqui agora. Deixa eu